Fala, galerinha da terceira série. Espero que todos estejam bem em casa. E, bem, hoje nós vamos, então, continuar, nosso conteúdo de Química 2 com o capítulo 11, onde a gente vai continuar falando um pouquinho sobre soluções, mas agora a gente vai falar especificamente sobre algumas operações relacionadas às soluções. Ou seja, a gente vai tratar basicamente dos processos de diluição e dos processos de mistura de soluções, certo? Para cada uma dessas operações, nós temos alguns cálculos que vão permitir a gente prever, saber a concentração dessas soluções ao final da diluição e ao final da mistura. E esses cálculos vão ser, essas fórmulas, esses cálculos, que vão ser importantes para vocês na hora de resolver questões relacionadas a soluções e as suas operações, certo? Então, novamente, é um assunto que necessita de muito treino e de resolver muito exercício. Aqui a gente vai fazer alguns, mas vocês sabem que a apostila de vocês é cheia de exercícios, então sempre vocês podem fazer mais do que aqueles que a gente resolve aqui, beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre o processo de diluição e concentração de soluções. Bem, a diluição ela é uma operação onde a gente acrescenta solvente à solução. Então, quando eu tenho uma solução onde eu acrescento mais solvente a essa solução, eu estou fazendo uma diluição, porque eu estou aumentando a proporção de solvente em relação a dissoluto, certo? Ou eu posso também fazer uma concentração, que é uma operação onde eu retiro o solvente da solução. E aí, então, se eu estou retirando o solvente da solução, eu estou diminuindo a proporção de solvente em relação a dissoluto. Então, eu vou ter uma solução que a gente chama de solução mais concentrada, certo? Que tem menos solvente. Em ambos os processos, a quantidade de soluto ela permanece inalterada, certo? O volume de solução é que se altera. Então, a gente viu, na diluição, o volume de solvente ele aumenta. Na concentração, o volume do solvente diminui. Nos dois casos, a quantidade de soluto permaneceu constante. O que a gente está mudando é o volume de solvente na solução. Então, quando a gente fala de diluição e concentração, a gente tem que ter sempre em mente que eu estou alterando a concentração final da minha solução a partir de uma adição de solvente, se eu estiver fazendo uma diluição, ou a partir de uma retirada do solvente, se eu estiver fazendo uma concentração. Um exemplo que a gente tem do dia a dia em relação ao processo de diluição e concentração é o que acontece com aqueles sucos em pó, que a gente faz a diluição com água, para obter o suco que a gente vai beber. Então, imagina, a gente tem um refresco em pó. Se eu adiciono pouca água, a gente vai ter um suco muito concentrado, certo? Que é o caso aqui da primeira figura. Eu adicionei o pó e coloquei pouca água, que é o meu solvente. Então, o pó de suco seria o meu soluto e a água o meu solvente. Se eu adiciono pouca água, eu vou ter uma solução com um volume final menor e mais concentrada, porque eu tenho menos solvente, correto? Porém, se eu adiciono mais água, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma diluição, porque eu estou adicionando o quê? Mais solvente. Se eu estou fazendo uma diluição, então o que acontece? Eu estou adicionando mais solvente, o volume final da minha solução vai ser maior e eu vou ter uma solução o quê? Menos concentrada. A gente consegue perceber isso até pela cor do suco. Quando o suco está muito concentrado, ele é mais escuro. Por quê? Porque eu tenho uma proporção de soluto maior em relação a dissolvente, ou seja, o solvente está numa quantidade menor. Se eu tiver uma solução menos concentrada, ou seja, uma solução mais diluída, a cor ela é mais clara, porque a proporção de solvente, nesse caso aqui, ficou maior em relação ao soluto, certo? Então, um exemplo clássico disso, em relação à solução mais concentrada e mais diluída, é o que acontece com esses suquinhos em pó, certo? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses casos de diluição e de concentração de soluções. A gente vai falar especificamente sobre os cálculos relacionados à diluição de soluções. Então, imagina que eu tenho essa solução inicial aqui, laranja, e uma certa quantidade de água.
Quando eu misturo essas duas coisas, eu vou ter uma solução final mais diluída. Por quê? Quando eu adiciono água a essa solução inicial, eu estou fazendo o quê? Eu estou adicionando mais solvente. Se eu estou adicionando mais solvente a uma solução, então eu estou diluindo essa solução. Logo, essa operação que a gente está tratando aqui é a operação de diluição, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma solução inicial que tenha uma concentração comum inicial CI ou uma molaridade inicial MI. Então, essa concentração ela pode estar dada em concentração comum ou em molaridade. E eu tenho um certo volume inicial, que é esse VI aqui. E aí, quando eu misturo com a água, eu vou ter uma nova concentração final, né? Que no caso aqui, se for uma concentração comum, eu vou representar pela letra C. Ou eu posso ter uma nova molaridade, que vai ser a minha molaridade final se a concentração estiver escrita em molaridade. E eu vou ter um volume final, que nada mais é do que a soma do volume que eu adicionei de água, mais esse volume de solução aqui, inicial, correto? Então, os cálculos relacionados com esse processo de diluição para soluções que estejam em grama por litro, ou seja, para soluções que estejam com concentração comum, representadas em concentração comum, o cálculo é concentração inicial da solução vezes volume inicial da solução é igual a concentração final da solução vezes o volume final da solução. Se a solução tiver em mol por litro, a diferença é que agora a concentração vai ser molaridade, correto? Então, vai ser molaridade inicial da solução vezes volume inicial da solução igual a molaridade final da solução vezes o volume final dessa solução. Então, essas são as equações relacionadas com a diluição de soluções. Para a gente entender melhor como que isso funciona, é melhor a gente fazer um exemplo, certo? Então, vamos imaginar esse exemplo aqui. Calcule a concentração em mol por litro obtida pela adição de 500 ml de água a 100 ml de HCl, 6 mol por litro. Então, olha só. Ele quer que você calcule a concentração final, certo? Quando eu adiciono 500 ml de água em uma solução de HCl que tem uma concentração, ou seja, que tem uma molaridade de 6 mol por litro com um volume de 100 ml. Então, qual é a equação que eu vou usar? Se eu estou adicionando água a uma solução, então eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma diluição, porque eu estou adicionando solvente a uma solução. Então, aqui, ó, eu vou ter essa situação aqui. Eu vou ter a molaridade inicial vezes o volume inicial igual a molaridade final vezes o volume final, porque essa é a equação de diluição, certo? Então, agora eu vou colocar os valores. Qual é a minha molaridade inicial? A molaridade inicial é a molaridade da solução inicial, que é 6 mol por litro, certo? O volume inicial também é o volume inicial da minha solução inicial, que é 100 ml. Molaridade final é o que eu quero encontrar, que é a concentração final da solução depois da diluição. E volume final nada mais é do que a soma do meu volume inicial de solução mais o quanto eu adicionei de água. Então, vai ficar 6 vezes 100 aqui, igual a MF vezes 600, por quê? Porque é 500 ml de água mais 100 ml de HCl. Agora é só fazer a continha. Vai ficar 600 dividido por 600, que no final eu vou obter 1 mol por litro, certo? Então, essa é a forma da gente calcular diluição de soluções, correto? Aqui eu destaquei também um exemplo da apostila de vocês sobre esse assunto de diluição de soluções. Então, a gente vai resolver esse exemplo. Aquele outro que a gente fez era um exemplo que já estava resolvido na apostila de vocês. Agora, a gente vai fazer uma questão mesmo que está na apostila, que no caso é a questão 1 dos exercícios conceituais. Essa questão diz o seguinte: determine a concentração em mol por litro de uma solução formada a partir da mistura de 120 ml de água com 80 ml de uma solução de 0,1 mol por litro de KOH. Identifique o nome da operação realizada. Bem, se a gente está fazendo uma adição de solvente, que no caso é água, a uma solução, então qual é o nome dessa operação? Diluição, certo? Então,
O nome da operação a gente já saberia só de ler o enunciado, porque eu estou adicionando água, que é o solvente, a uma solução. Se eu estou adicionando solvente a uma solução, então eu estou fazendo uma diluição, certo? Bem, mas vamos agora então fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo da concentração final dessa solução depois da adição de água. É isso que ele quer saber. Vamos organizar os nossos dados então. Na questão, ele disse que a minha solução inicial de KOH tem uma molaridade de 0,1 mol por litro. Então, essa é a minha molaridade inicial, meu MI. Então, já vou escrever ele aqui. E ele disse que essa solução tem um volume inicial de 80 ml, certo? Então, o MI e o VI eu já conheço. O volume final nada mais é do que a soma do quanto eu tenho da solução inicial mais o quanto eu adicionei de solvente. Então, vai ser 80 mais 120, que é o quanto eu adicionei de água. E isso vai dar 200 ml, certo? E a molaridade final é o que eu quero encontrar efetivamente. Então, essa é a minha incógnita. Agora, é só a gente aplicar na equação, certo? Qual é a equação de diluição? MI vezes VI igual a MF vezes VF, certo? Ou seja, molaridade inicial vezes volume inicial igual a molaridade final vezes volume final. Então, vai ficar 0,1 vezes 80 igual a MF vezes 200. Aí, agora é só fazer o cálculo, né? Vai ficar aqui 0,1 vezes 80 dividido por 200. No final, o que eu vou obter é uma molaridade final de 0,04 mol por litro. Então, essa concentração aqui é a minha concentração final de solução. E a operação que eu realizei é a diluição. A gente já tinha conversado no início da questão, certo? Então, várias questões da apostila você já consegue resolver usando as equações de diluição. Inclusive a questão 1 dos exercícios conceituais, que é o que a gente acabou de fazer. Show? Então, vamos em frente. Vamos falar agora de mistura de soluções de um mesmo soluto. Então, agora eu vou ter uma situação onde eu tenho uma solução A de um determinado soluto, misturando com uma solução B daquele mesmo soluto. Observe que aqui o nosso soluto é o KOH, é o hidróxido de potássio. Então, eu tenho uma solução A de hidróxido de potássio e uma solução B de hidróxido de potássio, ou seja, mesmo soluto. E eu misturo essas duas soluções para obter uma solução final com outros valores de concentração e volume, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho essa solução A aqui de KOH, que possua essa concentração comum A ou molaridade A, com esse certo volume VA. Aí, eu misturo essa solução A com uma outra solução B de KOH, que tem uma concentração comum B ou molaridade B, com esse determinado volume aqui, VB, certo? E aí, quando eu misturar essas duas coisas, eu vou obter uma solução final, que vai ter uma certa concentração comum final ou uma certa molaridade final, dependendo das unidades que eu estou trabalhando. E eu vou obter um certo volume final, que vai depender do volume de solução A e do volume de solução B. Correto? Então, essa é a minha situação de mistura de soluções de um mesmo soluto. Como que vai ficar as equações dessa mistura? Se eu tiver com a concentração em gramas por litro, que é o meu C maiúsculo, como que vai ficar? Concentração da solução A vezes volume da solução A, mais concentração da solução B vezes volume da solução B, é igual a concentração final da solução vezes o volume final da solução. Então, nada mais é do que eu multiplicar concentração e volume da solução A, somar com a multiplicação da concentração e do volume da solução B e igualar isso tudo à concentração vezes o volume da solução final. Só isso, certo? E se tiver em molaridade, a única coisa que vai mudar é que aqui, ao invés de ser concentração comum, vai ser molaridade. Então, vai ficar molaridade de A vezes o volume de A, mais molaridade da solução B vezes o volume da solução B, igual a molaridade final da solução vezes o volume final da solução, certo? Percebam que a diferença que a gente tem para esse tipo de cálculo em relação ao cálculo da diluição é que aqui a gente tem que considerar também o número de mols de soluto das duas soluções, certo? Ou seja, eu tenho que considerar aqui a concentração e o volume da solução A e a concentração e volume da solução B. Mas a ideia da equação é a mesma ideia da diluição, certo? Muito bem. Vamos fazer, então, agora um exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui.
questão 2, exercícios conceituais. A questão 2, exercícios conceituais, diz o seguinte: determine a concentração final em gramas por litro de uma solução preparada a partir de uma mistura de duas soluções de NaOH. Então, é uma mistura de soluções de mesmo soluto. Uma com 500 ml e concentração de 5 gramas por litro e outra de 300 ml e concentração de 8 gramas por litro. Então, olha só, eu tenho um caso de mistura de soluções de um mesmo soluto. Então, qual é a equação que eu vou usar? Ca vezes Va mais Cb vezes Vb igual a Cf vezes Vf. Pronto, já sei que é essa equação que eu vou usar. Por quê? Porque eu já sei que é um caso de mistura de soluções do mesmo soluto, porque são duas soluções de NaOH. Beleza? Vamos organizar então os dados? Vamos lá. Qual é a concentração da minha solução A? A minha solução A é a primeira solução que ele falou no enunciado. Então, a concentração da primeira solução é 5 gramas por litro. Beleza, já escrevi aqui. O volume inicial da solução A é 500 ml, que ele também colocou na questão. A concentração da solução B, que é a segunda concentração que ele falou na questão, é 8 gramas por litro. E o volume da solução B é 300 ml, certo? Para calcular o volume final, é só somar os dois volumes das duas soluções. Então, vai ficar 500 mais 300, que é 800 ml. E a concentração final é o que eu quero encontrar, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Agora que eu já organizei os dados, é só eu jogar na equação. E a minha incógnita vai ser a concentração final, beleza? Vamos fazer isso, ó. Vamos jogar na equação. Vai ficar concentração A vezes o volume de A, que 5 vezes 500, mais concentração B vezes o volume de B, que é 8 vezes 300, igual a concentração final vezes o volume final. Concentração final não sei quanto vale, é o que eu quero encontrar, vezes o volume final, que é 800, certo? Agora é só fazer a conta. Aqui, multiplicando 5 por 500, vai dar 2.500. Multiplicando 8 por 300, 2.400. Isso vai ser igual à concentração final vezes 800. Vou somar 2.500 com 2.400, eu vou obter 4.900. E vou dividir isso por 800. No final, o que eu vou encontrar, então, é uma concentração final de 6,125 gramas por litro, certo? Então, essa é a minha concentração final de solução após eu ter misturado essas duas soluções A e B, beleza? Então, a minha solução final, após a mistura das duas soluções, tem uma concentração de 6,125 gramas por litro. Show? Bem, então agora vamos ver aqui o caso de mistura de soluções. Quando a gente tem solutos diferentes que não reagem entre si. Então, aqui eu tenho duas soluções. A solução A, que contém o soluto KOH, que é o hidróxido de potássio, e a solução B, que contém o soluto KCl, que é o cloreto de potássio. Eu vou definir as concentrações e os volumes de cada uma delas. Para a minha solução A, eu vou ter uma concentração comum, parêntese A, né, inicial, ou uma molaridade, parêntese A. E vou ter um volume associado a essa solução, que é parêntese A. Eu vou adicionar, né, ou seja, eu vou misturar essa solução A com uma solução B, que vai ter uma concentração inicial, parêntese B, molaridade, ou né, uma molaridade, parêntese B, e um volume, parêntese B. E vou ter também uma solução final aqui, que vai ter uma certa concentração final, ou uma certa molaridade final, com um volume final, que vai depender do quanto eu adicionei de cada uma das duas soluções, certo? Bem, como que ficam os cálculos desse caso? Quando a gente faz cálculo de mistura de soluções diferentes que não reagem entre si, eu vou calcular a concentração final para cada solução, certo? Então, eu vou ter uma concentração final da solução A e uma concentração final da solução B. Eu vou fazer um cálculo para cada solução. Essa é a diferença para as outras misturas que a gente viu até agora. Eu vou ter uma equação para cada solução. Então, aqui, para a solução A, qual vai ser a minha equação? Eu vou ter concentração inicial A vezes volume inicial A vai ser igual à concentração final de A vezes o volume final. Ou eu posso escrever isso em molaridade, que é só trocar aqui concentração comum pela molaridade. Para a solução B, eu vou ter o mesmo cálculo, só que eu vou usar a concentração inicial de B
e vou encontrar a concentração final de B, certo? Então, observe que é a mesma equação. A diferença é que, no primeiro caso, eu estou fazendo em relação à solução A. No segundo caso, eu estou fazendo em relação à solução B. Observe que é o mesmo cálculo que a gente faz quando é diluição. Estão observando isso? A diferença é que aqui eu estou fazendo uma conta para a solução A e uma conta para a solução B, certo? Então, eu tenho que fazer duas contas, uma para cada solução. E aqui, só para vocês terem atenção, o volume final de uma solução sempre vai ser o volume inicial da solução A mais o volume inicial da B, correto? Então, a soma desses dois volumes vai me dar o volume final da solução. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro na nossa cabeça. Então, a gente vai fazer esse exemplo aqui, que é a questão 16 dos exercícios contextualizados, que é uma questão da UERJ. A questão diz o seguinte: para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio e potássio, preparou-se uma mistura contendo os cátions sódio e potássio, formada pelas soluções aquosas A e B com solutos diferentes. Considere a tabela a seguir. Então, ele disse aqui, solução A e solução B. Solução A, eu tenho um volume inicial de 400 ml. Solução B, eu tenho um volume inicial de 600 ml. O soluto da solução A é o KCl e o soluto da solução B é o NaCl. A concentração da solução A é 0,1 mol por litro e a concentração da solução B, 0,2 mol por litro. Admitindo a completa dissociação dos solutos, a concentração de íons cloreto na mistura em mol por litro corresponde a... E aí ele te dá 4 alternativas. O que a gente precisa observar dessa questão? Primeiro, eu tenho solutos que são diferentes, porém que não reagem entre si, certo? KCl e NaCl não vão reagir, eles só vão se misturar. Então, eu tenho aquele caso que a gente acabou de ver, de misturas de soluções diferentes que não reagem entre si. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que observar. Segundo ponto, eu preciso saber quais são as equações que eu preciso usar. Mas eu só vou saber as equações que eu preciso usar se eu souber qual é o caso de mistura. Como eu sei que é uma mistura de soluções diferentes que não reagem entre si, então eu já sei que eu preciso usar aquelas equações que a gente viu no slide anterior. Uma para a solução A e outra para a solução B. Uma outra coisa interessante dessa questão é que existem duas formas de vocês resolverem ela. Uma é vocês fazendo de acordo com as equações das soluções diferentes que não reagem entre si, que são as equações que a gente viu no slide anterior, certo? Que é quando a gente tem dois solutos diferentes sendo misturados e eles não reagem. Ou eu posso encarar que, como ele quer calcular, né, a concentração de íons cloreto, observe que eu tenho íons cloreto tanto na solução A quanto na solução B, porque a solução A é KCl, então eu tenho íons cloreto. A solução B, NaCl, eu também tenho íons cloreto. Então, eu posso resolver essa questão encarando como se ela fosse uma questão de mistura de solutos iguais. Só que para eu fazer isso, eu não vou poder usar a concentração do sal inicial, né? Ou seja, do sal inteiro, do KCl todo. Eu primeiro vou ter que encontrar qual é a concentração inicial dos íons cloreto, e usando a concentração inicial dos íons cloreto, eu vou fazer o cálculo como se fosse uma mistura de solutos iguais, porque o cloreto ele está tanto na solução A quanto na solução B. Então, tem duas formas de resolver. Encarando como se fosse uma mistura de solutos diferentes, ou seja, usando a concentração do sal, KCl, NaCl, ou eu posso fazer essa questão considerando como se fosse uma mistura de solutos iguais, se eu considerar a concentração inicial somente dos íons cloreto, que são comuns às duas soluções, certo? Bem, a gente vai ver aqui a resolução dos dois jeitos, para vocês verem qual que vocês vão se familiarizar mais, e também porque não vai ser toda a questão que vocês vão poder fazer isso. Essa questão a gente pôde porque ele pede a concentração de íons cloreto, que é igual, que é, no caso, está presente nas duas soluções. Então, deu para a gente fazer desse jeito. Em outras situações, não. Em outras situações, vocês vão ter que usar as equações da mistura de soluções diferentes mesmo. Não vai ter jeito, tá? Então, vamos lá. Primeira resolução. Vamos primeiro organizar os dados. Para a solução A, a minha molaridade inicial é 0,1 mol por litro, né? Tá na questão. E o meu volume inicial é 400 ml. O volume final é VI, que no caso é o volume inicial do A, mais o VIB, que é o volume inicial de B.
O volume inicial de A é 400 e o volume inicial de B é 600. Isso tudo está na tabelinha da questão. Então, vai ser 400 mais 600, 1.000 mililitros. E o que eu quero encontrar é a molaridade final da solução A, depois da mistura. Esse é minha incógnita. Para a solução B, eu tenho uma molaridade inicial de 0,2 mol por litro e um volume inicial de 600 mililitros. O volume final eu já calculei, para a solução A é o mesmo, 400 mais 600 é igual a 1.000. E o que eu quero encontrar é a molaridade final do B. Então, agora eu vou aplicar as equações, certo? Vai ficar aqui. Para a solução A, eu vou ter molaridade inicial de A vezes o volume inicial de A igual a molaridade final de A vezes o volume final. Então, vai ficar com 0,1 vezes 400 igual a molaridade final do A vezes 1.000. Então, a molaridade final do KCl depois da mistura é 0,04 mol por litro. Então, observe. No início, a concentração do KCl era de 0,1 mol por litro. Depois que eu misturei ele com a solução B, a molaridade do KCl na solução final ficou sendo de 0,04 mol por litro. Agora, eu vou calcular a molaridade final para o NaCl, ou seja, para a solução B. Então, vamos lá. Vai ficar molaridade inicial de B vezes volume inicial de B igual a molaridade final do B vezes o volume final. Vai ficar 0,2 vezes 600 é igual a molaridade final de B vezes 1.000. Aí agora é só fazer o cálculo. 0,2 vezes 600 dividido por 1.000, que vai dar 0,12 mol por litro. Então, a concentração final do NaCl na solução depois da mistura, né, é de 0,12 mol por litro. Então, eu encontrei qual é a concentração final do KCl após a mistura e encontrei qual é a concentração final do NaCl após a mistura, correto? Então, eu já consegui encontrar esses dois valores usando as equações de misturas de soluções diferentes que não reagem entre si. Agora, a gente tem que encontrar o quê? Nós temos que encontrar qual foi a concentração final de íons cloreto na solução, que essa é a pergunta da questão. Então, é isso que a gente vai calcular agora. Então, vamos lá. Na solução A, o que eu tenho? O KCl, quando ele entra em contato com a água, né, na solução, ele vai se dissociar em K+, que é o íon potássio, mais Cl-, que é o íon cloreto, certo? Pela estequiometria, eu vejo que eu tenho 1 mol de KCl, vai se dissociar em 1 mol de íons potássio e 1 mol de íons cloreto. Então, eu tenho 1 mol se dissociando em 1 mol mais 1 mol. Logo, se eu tenho uma concentração de 0,04 mol por litro, isso significa que, no final, o que eu vou ter é 0,04 mol por litro de íons potássio e 0,04 mols por litro de íons cloreto. Por quê? Porque a minha estequiometria é 1, se dissociando para 1 mais 1, certo? Então, se eu tenho essa concentração final de KCl, a minha concentração final de potássio, de íons potássio, vai ser a mesma e a de íons cloreto também vai ser igual. Então, a minha molaridade de íons cloreto na solução A é igual a 0,04 mol por litro, certo? Por causa da estequiometria. Vamos ver para a solução B agora. Para a solução B, eu tenho NaCl. NaCl também se dissocia em Na+, né, mais Cl-. A estequiometria é a mesma. Eu tenho 1 mol de NaCl se dissociando em 1 mol de íons sódio mais 1 mol de íons cloreto. Então, se eu tenho 0,12 mol por litro de NaCl, eu vou ter 0,12 mol por litro de íons sódio e 0,12 mols por litro de íons cloreto, porque a estequiometria é 1 para 1, ok? Então, a molaridade de íons cloreto na solução B é igual a 0,12 mol por litro. Como que eu descubro, então, qual é a molaridade dos íons cloreto na solução final? Muito simples, é só eu somar as duas molaridades. Por quê? A concentração de íons cloreto na solução A é essa. E a concentração de íons cloreto na solução B é essa aqui. Então, na concentração final, qual vai ser a molaridade que eu vou ter? A soma das duas coisas, porque eu misturei os dois. Então, vai ficar, concentração total dos íons cloreto vai ser a molaridade de íons cloreto encontradas na solução A, mais a molaridade de íons cloreto encontrados na solução B, que vai ser 0,04 mais 0,12, que vai dar 0,16 mol por litro, que é a alternativa D, certo? Então, observe. Primeiro, a gente encontrou a molaridade final do sal, né, do KCl e do NaCl, para cada solução.
Depois, como a pergunta é a concentração dos íons cloreto, o que eu tive que fazer? Eu tive que ver qual é a relação estequiométrica do sal com o seu íon, certo? No caso, com o cloreto. Como a estequiometria é 1:1, a concentração vai ser igual. Então, se eu tenho 0,04 mol por litro de KCl, eu vou ter 0,04 mol por litro de cloreto, porque a estequiometria é 1:1. Então, eu encontrei a molaridade do cloreto na solução A e a molaridade do cloreto na solução B. Para achar a concentração final, só somar as duas. E aí eu vou achar, então, a resposta, que é a alternativa D. Vamos ver, então, a segunda forma de resolver essa questão, que é aquele jeito que eu falei para vocês, encarando como se fosse uma mistura de solutos iguais, porque eu vou usar a concentração do íon cloreto e não a concentração do sal. Vamos lá, resolução 2. Tratar como uma questão de mistura de solutos iguais, que é o cloreto. Para a solução A, de novo, eu vou ter a dissociação dele em K+, mais Cl-, e eu já sei que é uma estequiometria que é 1:1. Então, a concentração inicial do KCl é igual à concentração inicial de íons cloreto, porque a estequiometria é 1:1. Logo, se eu tenho uma concentração inicial de KCl igual a 0,1 mol por litro, essa vai ser a mesma concentração inicial de íons cloreto. Então, a minha concentração inicial de íons cloreto na solução A é 0,1 mol por litro. Por quê? Porque a estequiometria é 1:1, então ele vai se dissociar e vai obter a concentração igual, ok? Para a solução B, mesma coisa. O NaCl se dissocia em Na+, mais Cl- com a estequiometria 1:1. Então, a concentração inicial que eu tenho do sal é igual à concentração inicial que eu tenho para cada íon, certo? Então, se eu tinha inicialmente 0,2 mol por litro de NaCl, a concentração final que eu vou ter de cloreto vai ser igual, que no caso é 0,2 mol por litro, certo? Que foi dado na questão. Agora fica fácil. Agora é só eu usar a equação de solutos iguais, que é aquela Ma vezes Va mais Mb vezes Vb igual a Mf vezes Vf. Vai ficar 0,1 vezes 400, 400 era o volume da solução A, mais 0,2 vezes 600, 600 era o volume da solução B. Isso tudo igual a 1000, que é o volume final, vezes a molaridade final. Agora é só somar. Vai ficar aqui 40 mais 120, igual a 1000 vezes Mf, e a molaridade final é 0,16 mol por litro. Deu o mesmo resultado que a gente achou fazendo os cálculos para solutos diferentes, quando eles não reagem entre si. Mas qual é o segredo desse caso? Para eu encarar como uma mistura de solutos iguais, eu preciso considerar a concentração inicial do cloreto. Por quê? Porque é ele que eu tenho em comum nas duas soluções. Se eu, aqui no caso, como a gente tinha estequiometria 1:1, não ia fazer diferença se eu usasse a concentração do sal ou a do cloreto, porque ia ser a mesma concentração. Mas, se eu tivesse um caso de dissociação com estequiometria diferente de 1:1, aí já ia fazer diferença. Então, tem que prestar atenção nessas coisas. Para a gente encarar como uma questão de mistura de solutos iguais, eu tenho que usar a concentração do elemento que é igual nas duas soluções. Nesse caso, é o cloreto. Ok? Então, a gente vai ter o mesmo resultado, 0,16 mol por litro, que é a alternativa D. Certo? Muito bem. Então, agora, a gente vai ver o nosso último caso, que é de mistura de soluções diferentes com reação química. Nesse caso, a gente tem um problema puramente de estequiometria, onde a gente tem que escrever a equação química balanceada, obedecer a estequiometria e calcular a quantidade de mols de cada soluto. Aquela mesma ladainha que a gente vai falando desde a aula de estequiometria. Quando a gente faz qualquer reação química e a gente precisa ter dados quantitativos daquela reação, a gente vai precisar da estequiometria, certo? Então, quando eu tenho uma mistura de soluções diferentes, onde essas soluções elas reagem, o que eu tenho é um problema de estequiometria, porque eu vou ter reação onde eu quero calcular alguma coisa, eu quero quantificar alguma coisa nessa reação. Então, é um problema de estequiometria. Então, é aquela mesma regrinha que a gente falou. A equação sempre tem que estar balanceada, eu tenho que sempre obedecer a estequiometria da reação para poder calcular corretamente a quantidade de mols de cada soluto conforme a estequiometria, ok? Então, aqui eu só dei o exemplo mais clássico que a gente vai ver de mistura de soluções com reação química é quando a gente tem a mistura de uma solução básica com uma solução ácida, e aí no final o que eu vou ter é uma solução final
que é de sal mais água, que é o resultado da reação de base com ácido. Então, os casos mais comuns que vocês vão ver de mistura de soluções diferentes com reação química é o de mistura de solução ácida e básica, dando uma solução neutra no final de sal e água. Isso é o mais usual que vocês vão encontrar desse tipo de questão. Então, vamos resolver exercício? Essa é a forma mais fácil de aprender essas questões de estequiometria. Então, vamos lá. O primeiro exercício que a gente vai ver, ele está relacionado com o primeiro caso que vocês podem encontrar de mistura de soluções diferentes com reação química. O primeiro caso é o caso de reações com estequiometria 1 para 1, certo? Que é o caso mais simples. Eu selecionei, então, a questão 8 dos exercícios conceituais, que diz o seguinte. Uma solução de 20 ml de hidróxido de potássio, KOH, foi neutralizada com 10 ml de uma solução 0,5 molar de ácido nítrico, que é o HNO3. Qual era a concentração molar da solução básica? Então, observe. Ele te deu o volume da solução básica, mas não te deu a concentração dessa solução básica. Ele te deu o volume e a concentração, a molaridade, do ácido. E ele quer encontrar quem? Ele quer encontrar a concentração inicial da base. Ok? Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, se eu tenho reação química, ácido-base, então eu tenho que escrever a equação. Concordam comigo? Vamos fazer a equação? Ó, KOH mais HNO3. Vai dar o quê? Nitrato de potássio, que é o sal, mais água. Observe que eu tenho uma estequiometria o quê? 1 para 1, porque eu tenho 1 mol de base reagindo com 1 mol de ácido. Certo? Então, tranquilidade, qual é a minha relação estequiométrica, que é o meu segundo passo? Estabelecer relação estequiométrica entre o ácido e a base. Pela equação, eu já sei que essa relação é 1 para 1. Então, primeiro passo é escrever a reação. Já escrevi. Tranquilo. Reação ácido-base, sal, base mais ácido, dando sal e água. Show, tranquilo. Segundo passo, estabelecer a relação estequiométrica entre o ácido e a base. Qual é a relação estequiométrica entre o ácido e a base? Eu tenho 1 mol de base aqui reagindo com 1 mol de ácido. Então, eu já sei que essa relação é 1 para 1. Show. Segundo passo, calcular a concentração desconhecida respeitando a estequiometria. Então, vamos lá. Se eu tenho estequiometria 1 para 1, isso significa que eu tenho número de mols de ácido igual ao número de mols da base, certo? Porque eu tenho 1 mol de base para 1 mol de ácido. Então, o número de mols de ácido é igual ao número de mols de base. Logo, eu posso, então, escrever que a molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual à molaridade da base vezes o volume da base, certo? E aí, então, agora é só substituir pelos valores que a gente já conhece. Eu sei que a molaridade do ácido é 0,5 e sei que o volume inicial do ácido é 10 ml. E eu sei que o volume de base que eu usei é 20 e eu quero descobrir qual é a molaridade da base inicial. Qual vai ser, então, essa molaridade? 0,5 vezes 10 dividido por 20, que vai dar 0,25 mol por litro. Então, tranquilinho. Se eu tenho uma relação estequiométrica de 1 para 1, isso significa que eu tenho número de mols de ácido igual ao número de mols de base. Então, é só substituir. O número de mols de ácido vai ser a molaridade desse ácido vezes o volume dele. E o número de mols de base é a molaridade da base vezes o volume da base. E aí é só substituir pelos dados que foram, colocados na questão. Tranquilo, não tem estresse. Bem mais tranquilo do que aquelas questões de estequiometria que a gente fez. Eu acho, pelo menos. Tá? Então, agora, vamos passar dessa questão de estequiometria 1 para 1 e vamos ver como que funciona se a estequiometria for diferente de 1 para 1. Gente, é o mesmo raciocínio. A diferença é que, como a estequiometria é diferente, eu não vou poder mais dizer que o número de mols de ácido é igual ao número de mols de base. Porque eu vou ter que escrever aqui o quê? Vou ter que escrever aqui a relação estequiométrica que existe. Eu só escrevi aqui que é 1 número de mols de base para 1 número de mols um número de mols de ácido para 1 número de mols de base, porque a relação estequiométrica é 1 para 1. A única coisa que vai mudar quando a reação estequiométrica for diferente de 1 para 1 vai ser isso aqui, ó, essa relação aqui. Só isso. O jeito de calcular é o mesmo, tá? Não precisa se desesperar. Então vamos lá, vamos ver um exemplo disso, ó. Segundo caso, reações estequiométricas com estequiometria diferente de 1 para 1. Exemplo da questão 11 dos exercícios contextualizados, que é da UFSM. Diz o seguinte:
O leite de magnésia, lembra do leite de magnésia que a gente falou na última aula? Usado como antiácido e laxante, contém em sua formulação o composto hidróxido de magnésio, certo? Essa fórmula aí. A concentração de uma amostra de 10 ml de leite de magnésia, que reagiu com 12,5 ml de HCl 0,5 mol por litro, é, em mol por litro, de aproximadamente. Então, olha só. Ele pegou leite de magnésia, que é hidróxido de magnésio, e reagiu com HCl. Ele tem um volume inicial de hidróxido de magnésio de 10 ml e misturou, reagiu com um volume de HCl de 12,5 ml, que tem essa concentração de 0,5 mol por litro. Então, olha só, ele te deu o volume da base, te deu o volume do ácido e te deu a concentração do ácido. O que ele quer encontrar? Concentração da base. Questão bem parecida com a anterior. Só que o que a gente tem que observar agora? Eu tenho que observar agora a proporção estequiométrica, certo? Para não fazer o cálculo errado. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o quê? A equação química. É o primeiro passo. Então, vamos lá. Escrever a equação química. Bem, eu vou ter HCl reagindo com hidróxido de magnésio, dando cloreto de magnésio e água. Então, ou seja, ácido mais base, dando sal e água. Qual é a diferença? Eu preciso balancear essa equação, porque a estequiometria não vai ser mais 1 para 1. Observe que eu tenho que, depois que eu balanceei a equação, eu tenho 2 mols de HCl para 1 mol de hidróxido de magnésio. Ai, professora, mas como é que eu faço para balancear essa equação aí? Não estou sabendo balancear esse negócio, não. O que vocês têm que fazer, gente? Já expliquei. Numas aulas de lá atrás, eu não estou lembrando agora qual foi o capítulo, não sei se foi, acho que foi o capítulo 6, não estou certa. Mas na nossa primeira aula de estequiometria, eu fiz uma revisão de como fazer balanceamento de equação química. Se você ainda não entendeu como faz balanceamento de equação química, é só voltar nesse vídeo. Primeiro vídeo de estequiometria de química 2. Volta nesse vídeo e assiste a parte que eu explico como balancear a equação química. Não tem estresse, já está tudo explicadinho lá, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Já balancei aqui. Agora vamos fazer o quê? Vamos estabelecer a proporção estequiométrica, né? Então ali só, lembrando, não esqueça de balancear corretamente a reação. Pelo amor de Deus, gente, se vocês não balancearem certo, a relação estequiométrica que vocês vão achar vai estar errada e a conta toda que vocês fizerem vai estar errada. Então, balancear corretamente a reação é o primeiro passo para vocês fazerem um exercício de estequiometria bem, certo? Então, assistam de novo a aula de balanceamento se vocês ainda têm dúvida em relação a isso. Bem, agora que eu já balancei corretamente, eu vou estabelecer a relação estequiométrica. Eu tenho 2 mols de HCl para 1 mol de hidróxido de magnésio, não é isso? 2 mols de HCl para 1 mol de hidróxido de magnésio. E eu quero saber qual é a relação entre o número de mols deles, ou seja, número de mols de ácido vai estar para número de mols de base. Eu quero saber qual é essa relação aqui entre essas duas coisas. O que eu vou fazer? Regrinha de 3, Número de mols de base vai multiplicar com os 2 mols de HCl e o número de mols de ácido vai multiplicar com 1 mol de hidróxido de magnésio, ou seja, multiplicação cruzada aqui, Qual é a relação estequiométrica, então? Eu tenho 2 vezes o número de mols de base igual ao número de mols de ácido. Então, essa aqui é a minha relação estequiométrica que eu vou usar para fazer os cálculos, ok? Como que eu cheguei nela? Regra de 3. Eu tenho 2 mols de HCl para 1 mol de hidróxido de magnésio, isso eu vejo aonde? Na reação. E eu vou relacionar aqui com o número de mols de ácido em relação ao número de mols de base para poder eu achar essa relação aqui. Multiplicando cruzado, vai ficar número de mols de base vezes 2 igual a número de mols de ácido vezes 1, que nada mais é do que isso aqui que eu escrevi, 2 vezes o número de mols de base igual ao número de mols de ácido. Show! Já achei a minha relação estequiométrica. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a concentração desconhecida, respeitando aquela relação que eu achei antes. Qual é a relação? Número de mols de ácido é igual a 2 vezes o número de mols de base. Vou fazer, então, agora a mesma coisa que eu fiz na outra questão. Número de mols de ácido é a mesma coisa aqui, a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Número de mols de base é a mesma coisa que a molaridade da base vezes o volume da base. Então, vamos escrever isso aí. Molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a 2 vezes a molaridade da base vezes o volume da base. Não pode esquecer do 2, porque o 2 é a relação estequiométrica que tem na reação.
Agora é só substituir os valores. Vai ficar 0,5, que é a molaridade do ácido, vezes 12,5, que é o volume de ácido dado na questão. Isso tudo é igual a 2 vezes 10, que é o quê? Que é o volume de base, vezes a molaridade da base, que é o que eu quero encontrar na questão, certo? Agora é só multiplicar. Aqui vai ficar 0,5 vezes 12,5 dividido por 20, que é 2 vezes 10. E aí isso vai dar um número grandão, 0,3125 mol por litro. Mas isso, se vocês quiserem parar aqui, ó, no 0,3 já está de bom tamanho. Então, aproximadamente 0,3 mol por litro. Show? Tranquilíssimo, viu como é fácil? É igualzinho a da estequiometria de 1 para 1. Só que vocês têm que encontrar o quê? Vocês têm que encontrar a relação estequiométrica aqui, para poder fazer o cálculo correto. Se vocês fizerem o balanceamento errado, esse número que vocês vão achar aqui na relação estequiométrica vai estar errado. Então, o cálculo todo que vocês fizerem depois vai estar errado. Então, por isso que balancear a equação é tão importante. E eu sempre falo para vocês balancearem corretamente. E se tiver dúvida, assistir de novo o primeiro vídeo de estequiometria que eu ensino como faz balanceamento de equação. Então, a alternativa correta é a alternativa B, que é 0,3 mol por litro. Show? Show! Bem, agora a gente vai para o nosso segundo assunto, né, que é... Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre um caso real de mistura de soluções diferentes contendo reação química. Quando a gente faz química, né, na vida real, a gente coloca, né, dá um nome para esse tipo de análise. Quando a gente mistura soluções diferentes e eu obtenho reações químicas, a gente tem uma técnica de análise que a gente chama de titulação. Essa técnica de análise, ela é utilizada em laboratórios de pesquisa, ela é utilizada na indústria para determinar a concentração de uma solução desconhecida, ou seja, de uma solução problema. Imagina que vocês são de um laboratório de pesquisa de química, ou vocês são de uma indústria, e aí aquela indústria tem uma solução que vocês não conhecem a concentração de um determinado soluto presente nela, certo? Então você quer determinar essa quantidade, você não sabe qual é, você quer determinar ela. Como que eu faço para encontrar essa concentração que eu não conheço? Eu vou promover uma reação química com uma substância onde eu conheço a concentração e conheço o volume que eu vou adicionar. Então, olha só, eu tenho uma solução, diz que eu tenho uma concentração desconhecida, eu vou usar um volume determinado dessa solução e vou fazer uma reação com uma outra solução onde eu tenho concentração e volume conhecido. Então, qual é a minha única incógnita dessa situação? É a concentração da solução problema, certo? Eu sei o volume da solução problema, eu sei a concentração da minha solução conhecida, que eu vou misturar com a solução problema, e eu sei o volume da minha solução de concentração conhecida. Então, a única incógnita mesmo é a concentração da solução problema. Então, por isso que é tão utilizado, certo? Vamos ver aqui em detalhes como que é essa titulação agora. Bem, a titulação, ela é a determinação da concentração de uma solução desconhecida, que a gente chama de solução problema, por meio de uma solução com concentração conhecida, que a gente chama de solução padrão. Solução padrão por quê? Porque é uma solução que possui uma concentração que já é bem estabelecida e já é bem conhecida para o analista, para a pessoa que vai fazer a análise, tá? Nesse processo, a amostra, que é a solução problema, ela tem a sua concentração determinada por meio de uma reação química ao ser misturada com outra substância, ou seja, ao ser misturada com a solução padrão. Então, eu determino a concentração da minha solução problema quando eu misturo ela, promovendo uma reação química com a solução padrão, que eu já conheço a concentração e já conheço o volume. Alguns tipos de titulação que são mais usados. A gente tem a titulação de neutralização, que é a titulação de ácido-base, né? Ou seja, a reação ácido-base, eu tenho um ácido, vou misturar com uma base. Tenho titulação de precipitação, onde eu vou promover a precipitação de algum soluto, ou seja, eu vou promover a precipitação de algum sólido durante a reação. Eu posso ter oxirredução iodométrica e permanganométrica, ou seja, eu vou ter uma reação de oxirredução envolvendo iodo, no primeiro caso, e uma reação de oxirredução envolvendo permanganato, no segundo caso, certo?
Então, uma reação de oxirredução é uma reação onde eu vou ter alteração do NOx das espécies envolvidas, certo? A reação, então, de oxirredução. A gente vai ver aqui, especificamente, o caso de titulação de neutralização, que é o caso da titulação ácido-base, quando eu tenho reação entre ácido e uma base. Porque a maior parte dos casos que vocês vão ver de mistura de soluções diferentes com reação química é o caso da neutralização, quando você mistura um ácido com uma base. Então, a gente vai ver aqui esse tipo de titulação. Então, aqui, ó, como é que funciona a titulação? Como é que é o arranjo da titulação? Eu vou ter aqui, ó, primeiro eu vou ter esse instrumento aqui de laboratório que a gente chama de pipeta. Para que serve a pipeta? A pipeta, ela serve para a gente adicionar um volume conhecido, ou seja, um volume que eu determino de um determinado reagente. Então, vamos supor, eu quero adicionar 20 ml de NaOH. Como que eu adiciono 20 ml de NaOH? Eu vou usar uma pipeta para poder medir esse volume. Aí essa pipeta eu vou adicionar o NaOH até eu chegar no volume que eu quero. E aí pronto, já adicionei o volume que eu quero. Aí agora é só colocar em outro recipiente, onde eu vou fazer a reação, certo? Então aqui, na pipeta, eu vou pegar a quantidade de volume que eu quero da minha solução e vou adicionar aqui no Erlenmeyer, que vai ser o local onde eu vou fazer a reação. Então, inicialmente, eu determino um volume definido da solução problema, pego esse volume com a pipeta e adiciono em um Erlenmeyer para poder fazer a reação. Depois, eu vou colocar esse Erlenmeyer abaixo, né, esse Erlenmeyer contendo o volume definido da solução problema, eu vou colocar abaixo de um instrumento de laboratório que a gente chama de bureta. O que é a bureta? A bureta, ela é esse instrumento graduado, ou seja, ela tem graduações de volume, certo? E embaixo ela tem uma torneirinha. Essa torneirinha ela abre e fecha, permitindo a saída do líquido ou contendo esse líquido, para ele não sair. Então, é igual a torneira que a gente usa na nossa casa. Se eu abro a torneira, a água sai. Se eu fecho, a água para. Então, essa torneira ela serve para isso. Ela serve para abrir, permitindo a saída do líquido que está dentro dela, ou fechar, e aí o líquido não vai sair. Beleza? Então, aqui dentro dessa bureta, eu vou adicionar o volume da minha solução padrão, né? Ou seja, eu vou adicionar o volume da minha solução onde eu conheço a concentração e eu vou conhecer o volume final que eu vou adicionar. Então, aqui dentro da bureta, eu adiciono o meu volume de solução padrão e vou começar o quê? A gotejar essa solução padrão aqui no meu recipiente contendo a solução problema. Então, eu vou abrir essa torneirinha e aí eu vou começar a gotejar a minha solução padrão aqui dentro, onde eu tenho a solução problema. Conforme eu vou gotejando, então eu estou promovendo o quê? Eu estou promovendo a reação entre elas, porque eu estou promovendo a mistura, certo? Então, aqui, conforme eu gotejo essa solução dentro da bureta aqui no Erlenmeyer contendo a solução problema, eu vou estar promovendo a reação entre essas duas coisas. Até chegar um momento onde o meu indicador, na solução indicadora, né, aquela solução que indica o quê? Mudança de pH. Então, quando a minha solução indicadora mudar de cor, ela vai me dizer o quê? Que eu já mudei o pH, então agora a minha reação ela já finalizou, certo? Ela já chegou no ponto final da minha titulação. Então, aqui, o indicador ele vai mudar de cor, indicando que a minha reação terminou. Quando o indicador mudar de cor, indicando para mim que a minha reação terminou, eu vou ler o quanto do volume eu usei da minha solução padrão, certo? Porque eu estou gotejando, eu estou usando o volume. Mudou de cor, vai ficar um volume aqui, que sobrou. Então, eu vou calcular, né, eu vou ver qual foi o volume final da solução padrão que eu utilizei, certo? Para conseguir neutralizar aquela determinada solução problema. Então, olha só, eu tenho um volume definido da solução problema, eu faço uma reação com uma solução padrão, que eu já conheço a concentração, e aí no final eu vou saber qual o volume que eu usei da minha solução padrão para neutralizar completamente aquela solução problema que eu tinha no início. Então agora eu tenho o volume final da solução padrão, concentração da solução padrão, e eu sei qual foi o volume que eu adicionei da solução problema. Então, qual é a única incógnita que eu tenho? A concentração da minha solução problema, que é o que eu quero achar, certo? Então,
A titulação ela é usada para isso. Ela é usada para a gente determinar concentrações de soluções desconhecidas, correto? Com concentrações desconhecidas. Fica mais fácil quando a gente vê um exemplo. Então, vamos lá. Na apostila de vocês, a gente tem aqui a questão 5 dos exercícios conceituais, é um exemplo de titulação, de questão de titulação. Vamos ver como é que funciona. Ó. Um frasco contendo solução aquosa de NaOH teve seu rótulo rasurado, ficando impossibilitada a identificação da sua concentração. Para a determinação da sua concentração, foi realizada uma titulação utilizando 2 ml da solução de NaOH, ou seja, da referida solução, e algumas gotas do indicador fenolftalina. E o indicador, ó, porque é o indicador que vai me mostrar quando eu tenho que parar de fazer a reação, ou seja, quando eu tenho que parar de adicionar a solução padrão. Em seguida, eu adicionei gota a gota uma solução de HCl, 1 mol por litro, até observar a mudança de cor do indicador, certo? Que a gente viu lá no exemplo. Considerando o princípio da equivalência, calcule a concentração em mol por litro da solução básica desconhecida, sabendo que foram gastos 20 ml da solução ácida nessa titulação. Então, olha só. Eu tinha um frasco de NaOH que eu não conseguia saber qual era a concentração. Então, é a minha solução problema. Desse frasco, eu peguei 2 ml de NaOH e fiz a titulação. Eu adicionei o indicador para poder ele me dizer quando que eu tenho que parar de fazer a adição da solução padrão, quando que eu tenho que parar de fazer a reação. E aí, quando eu titulei esses 2 ml de NaOH, eu fui adicionando gota a gota uma solução de 1 mol por litro de HCl. Então, eu fui adicionando. Estou lá adicionando gota a gota, o HCl. Não mudou de cor ainda, então continuo adicionando. Ih, mudou de cor. Parei. Não adiciono mais. Fecho a torneirinha. Certo? Quanto que eu gastei? 20 ml. Então, meu volume de HCl é de 20 ml, com a concentração de 1 mol por litro. E o meu volume de NaOH é 2 ml. Qual é a única coisa que eu não conheço? Concentração de NaOH. E é o que eu quero achar. Certo? Então, agora é só fazer a conta. Vamos ver como é que foi isso? Ó. Eu transferi 2 ml de NaOH para um Erlenmeyer, usando a pipeta, certo? Transferi. Então, aqui eu tenho 2 ml de NaOH. Na bureta, eu vou colocar quem? Na bureta, eu vou colocar a solução padrão, que é o HCl 1 mol por litro. Eu já conheço a concentração dele, então ele é minha solução padrão. Então, adicionei na bureta a solução padrão e no Erlenmeyer a minha solução problema. Então, aqui eu tenho os 2 ml de NaOH que eu adicionei e dentro da bureta eu tenho o HCl 1 mol por litro, que é a minha solução padrão. Vou abrir a torneirinha e vou adicionar gota a gota o HCl para poder promover a reação com o NaOH. Epa, mudou de cor o indicador. Mudou de cor o indicador, o que isso significa? Significa que eu tenho a minha solução o quê? Neutralizada, mudança de cor do indicador. Quanto que eu gastei do HCl até eu finalizar a reação? Eu gastei 20 ml de HCl. Então, quando eu terminar a reação, quando o indicador mudar de cor, eu vou ter gasto 20 ml de HCl para neutralizar esses 2 ml de NaOH que eu tenho aqui. Então, agora eu já tenho tudo. Eu tenho o volume de HCl, tenho concentração do HCl e tenho o volume de NaOH. Qual é a única incógnita que eu tenho? Concentração de NaOH. Acabou. Continha igualzinho que a gente fez da estequiometria 1 para 1. Como é que é a reação química? HCl mais NaOH dando NaCl e água. Estequiometria 1 para 1. Tranquilo, não preciso me estressar com a estequiometria. Já sei que é 1 para 1, porque é 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Então, agora, só calcular a concentração desconhecida, respeitando a estequiometria, que é 1 para 1, ou seja, mais fácil que isso, só tranquilidade. Número de mols de ácido igual ao número de mols de base, porque a estequiometria é 1 para 1. Então, vai ficar molaridade do ácido vezes o volume do ácido igual a molaridade da base vezes o volume da base. No stress. Molaridade do ácido, 1 mol por litro. Quanto que eu gastei do ácido? 20 ml. Então, 1 vezes 20. Isso tudo igual a molaridade da base, que é 2. Isso tudo igual ao volume da base, que é 2 ml, que foi o volume que eu adicionei de base, vezes a molaridade da base, que é o que eu quero achar. Então, agora é só fazer aqui a continha. Vai ficar 1 vezes 20 dividido por 2. Ou seja, molaridade da base vai ser igual a 10 mol por litro. Então, qual era a concentração de base que eu tinha naquele frasco que eu não estava conseguindo ler a concentração? 10 mol por litro. Viu? Tranquilo.
Não tem que se estressar. Só uma observação importante aqui antes da gente finalizar é o seguinte. Isso vale para todos os casos que a gente viu até agora, tá? Só vou aproveitar porque a gente já chegou no final aqui da aula. Então, eu vou aproveitar para fazer essa observação. Olha só. Estão observando que sempre a gente está usando as unidades condizentes. Então, olha só. Se aqui a minha unidade de molaridade, né, é 1 mol por litro, então a minha outra unidade de molaridade também vai ser mol por litro, certo? Então, as unidades da concentração, elas têm que estar o quê? Iguais. Se eu estou usando mol por litro, então todas as minhas concentrações na conta tem que estar em mol por litro. Não pode estar em outra unidade. Eu não posso usar uma concentração em mol por litro e a outra em grama por litro. Se eu estou usando mol por litro, todas as concentrações do meu cálculo tem que estar em mol por litro. A mesma coisa se eu estiver usando concentração em grama por litro. Se eu estou usando concentração em grama por litro, todas as minhas concentrações na equação vão ter que estar em grama por litro. Certo? Eu não posso usar duas unidades de concentração diferentes. A mesma coisa com volume. Se eu estou usando aqui o volume desse lado em mililitros, desse lado o volume tem que estar com a mesma unidade, tá? Então aqui, se eu usei 20 mililitros, eu estou usando qual unidade de volume? Estou usando mililitro. Então, a unidade de volume que eu vou usar do outro lado da equação também tem que estar em mililitro, tá? Então, as unidades de um lado da equação tem que estar condizentes com as unidades do outro lado. Se desse lado eu estou usando unidade de concentração em mol por litro, do outro lado eu tenho que usar também a concentração em unidade de mol por litro. Se desse lado eu estou usando a unidade de volume em mililitro, do outro lado eu tenho que usar também a unidade de volume em mililitro, certo? Então, atenção com as unidades. As unidades sempre são um problema. Então, de um lado da equação tem que ter as concentrações sempre com a mesma unidade, do outro lado da equação, senão vai dar problema, porque é uma igualdade. Se é uma igualdade, as unidades também têm que estar respeitando aquela igualdade, certo? Então, só essa observação aqui para vocês ficarem atentos com as unidades. Bem, então, agora nós finalizamos a nossa aula. Novamente, vou reforçar a necessidade de vocês fazerem os exercícios da apostila e aproveitarem as aulas online para tirar as dúvidas de vocês. Importante vocês tentarem fazer os exercícios, porque a aula online é um momento que vocês têm com o professor ali, né, ao vivo, para conseguir tirar as dúvidas dos exercícios que vocês não conseguiram resolver, tá? Então, espero que a aula tenha sido proveitosa, tenha sido interessante, e a gente se vê, então, na nossa próxima aula, beleza? Tchau, tchau, galera!